Olá, muito bom dia. Que este seja um dia de bênção para todos nós. Vamos nos unir a milhares de pessoas que ao redor do mundo nessa manhã também se levantam para estudar um capítulo da palavra do Senhor. Vamos deixar que ela guie a nossa vida, norteie a nossa trajetória e a palavra de Deus também abençoe e nos alimente a cada instante. Quero nesse momento deixar aqui com você um texto da Bíblia, o Salmo capítulo 66, o verso 20, que diz o seguinte: Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Bendito seja Deus. Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso clamor, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe das nossas lutas e Ele entra com providência para suprir todas as nossas necessidades. O salmista Davi também fala que a graça de Deus não se apartava dele e ela também não se aparta de nós nos dias em que nós nos encontramos. A razão pela qual a cada dia nós temos vida é pela graça do Senhor. Nós só alcançaremos a salvação em Jesus Cristo é pela graça de Cristo. Se não fosse a graça do Senhor, jamais nenhum de nós teríamos condições de recebermos a salvação. Quero convidá-lo então nesse instante a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 8, o verso 3. E Arão fez assim: colocou as lâmpadas para que alumiasse defronte do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. Nós sabemos que Moisés recebia de Deus as orientações de uma forma direta, mas Moisés, ele transmitia suas orientações a seu irmão, sacerdote, sumo sacerdote Arão. Arão tinha nas mãos a responsabilidade de liderar os outros sacerdotes. Ele transmitia essas informações aos outros sacerdotes e os sacerdotes eram responsáveis em instruir os levitas. Deus tinha feito um pedido específico a Moisés para que falasse a Arão que colocasse ali dentro do santuário o candelabro, que eram 7 lâmpadas. Eram feitas de ouro maciço, de uma única peça de ouro, batido a martelo. E a martelo eles confeccionaram esse candelabro. Na verdade, o candelabro apontava para Jesus Cristo, a luz do mundo, aquele que ilumina a nossa vida, aquele que abre os nossos horizontes. Nós sabemos que a palavra de Deus é lâmpada que ilumina a nossa trajetória. Se nós não tivéssemos a palavra de Deus nas nossas mãos, nós viveríamos tropeçando de um lado para outro, porque não saberíamos por onde dirigir ou por onde conduzir a nossa vida. Mas a palavra de Deus, o próprio salmista já fala para nós que ela é uma lâmpada, ele ilumina o nosso caminho. Jesus Cristo veio iluminar os seres humanos. Nós vivíamos nesse planeta Terra sem saber o que faríamos com a nossa vida, de onde nós viemos e para onde nós iremos, era a grande pergunta. Mas em Jesus Cristo nós encontramos todas essas respostas. Nós sabemos que é das mãos do Criador que nós viremos e das mãos do Criador nós voltaremos para viver com Ele por toda a eternidade. E dentro do santuário, entre os móveis, estava o candelabro. O candelabro tinha todo esse significado belo. E além de ter esse significado, o candelabro servia para iluminar, porque os sacerdotes se movimentavam dentro do santuário. E para que eles pudessem se movimentar, era necessário que houvesse luz. E Deus pediu para Moisés orientar Arão que o candelabro deveria ficar ali num lugar específico para que pudesse iluminar aqueles que estariam se movimentando diante do Senhor. No livro de Números, capítulo 8, o verso 6, a palavra de Deus diz o seguinte: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Nós sabemos que dentro do santuário haviam 2 classes, os sacerdotes e os levitas. É claro que o sacerdote se distinguia como o sumo sacerdote, que era Arão, que tinha uma função específica de entrar no lugar santíssimo. Mas basicamente eram 2 classes, porque eram os sacerdotes e os levitas. Aqui no capítulo 8, o verso 6, se trata da purificação, da dedicação, da separação dos levitas para o santo ofício. Nós sabemos que os levitas foram chamados por Deus para que eles pudessem assessorar os sacerdotes. Eles tinham uma única função exclusiva de assessorar nos trabalhos e nos afazeres
que deveriam acontecer diariamente dentro do santuário e fora também do santuário. E aqui no capítulo 8, no verso 6, Deus está pedindo para que possam também consagrar, separar esses homens para esse ofício. Os sacerdotes, eles eram santificados. Os levitas, eles eram purificados. Os sacerdotes, eles eram ungidos e lavados. Os levitas, eles eram aspergidos. Os sacerdotes recebiam roupas limpas e novas. Os levitas lavavam as roupas dos sacerdotes. Os sacerdotes aspergiam o sangue sobre o altar, enquanto os levitas, eles retiravam o sangue que era aspergido pelos sacerdotes. Todos nós podemos ver que os levitas tinham uma função exclusiva e única, que era de fato assessorar os sacerdotes. Deus os chamou para esse ofício. Nos ensina que no trabalho para Deus não existe alguém maior, uma classe maior ou uma classe inferior. Todos são importantes. Aqueles que se colocam nas mãos de Deus precisam reconhecer que o trabalho de Deus, a causa do Senhor, precisa ser avançada. Se Deus nos chamou, está sob as nossas mãos a responsabilidade de fazermos da melhor maneira possível. Independe da função que você exerce para o Senhor dentro da comunidade onde você se encontra. Se você é sacerdote, se você é levita, se você canta, se você prega ou evangelista, isso independe. Faça da melhor maneira, porque Deus sempre merece o melhor. O capítulo 8, o verso 7 do livro de Números, nos fala que os levitas deveriam ser purificados com água. Eles trabalhavam assessorando os sacerdotes. Eles tinham que tocar nos cadáveres. Para que eles não ficassem contaminados, Deus então pedia para que eles fossem lavados com água. Nos traz aqui o emblema e o simbolismo do batismo. Lá no batismo, quando alguém é imergido nas águas, ele está também deixando para trás as suas iniquidades. Quando ele então sai das águas, ele sai purificado, ele sai uma nova criatura. E não era diferente o que acontecia com os levitas. Eles, antes de serem lavados, estavam contaminados e após de serem lavados, eles estavam completamente limpos, porque a água faz isso conosco. E Deus queria que fosse dessa forma para que pudesse já deixar uma mensagem para os israelitas. Eles deveriam entender que somente a água viva, que é Jesus Cristo, nos traz a verdadeira purificação. Sem Jesus Cristo em nossa vida, nós não temos condições de nos limparmos de toda a impureza que nós nos contaminamos nessa trajetória, nessa terra. Por isso que a cada dia nós precisamos nos voltar para essa fonte, bebermos dela e deixarmos que ela limpe completamente a nossa vida. O capítulo 8 do livro de Números, o verso 10, diz o seguinte: Quando, pois, fizerem chegar os levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Era um momento de separação dessa tribo, dos levitas. Era um momento de dedicação para Deus. Embora Deus se fizesse presente, mas o ato da nação de Israel estender as suas mãos sobre os levitas era uma demonstração de recebimento, de aceitação. Eles estavam crendo, confiando no ministério daqueles homens. Eles estavam recebendo aquela classe de pessoas para aquele objetivo, para aquela função, e Deus pediu para que fosse dessa forma. Alguns comentaristas bíblicos, eles acreditam que os príncipes de Israel faziam parte dessa imposição de mãos. Era uma demonstração de transferir autoridade, responsabilidade, para que eles pudessem assessorar os sacerdotes no ministério sagrado da expiação de pecados. O capítulo 8 do livro de Números, o verso 11 e o verso 12, nos fala que Deus pediu para que Arão fizesse uma oferta movida pelos levitas. Era aquele momento solene, após a nação de Israel ter estendido as suas mãos, os príncipes também, reconhecendo os levitas como sendo os primogênitos de Deus, que iriam assessorar os sacerdotes. Agora era o momento que Deus iria consagrar aqueles homens para o santo ofício. Vale a pena nesse momento, nessa manhã, nós atentarmos para um detalhe. Por mais que seres humanos digam que estejam consagrando alguém para um trabalho para Deus,
Se Deus não estender as suas mãos, de nada tem valor. Deus precisava, através da oferta movida, consagrar aquele grupo de pessoas. E era isso que Deus fazia com aquela oferta movida, consagrava, os separava. A partir dali é que, de fato, eles estavam separados exclusivamente para esse ofício. Sem a bênção de Deus, não haveria possibilidade humanamente de haver consagração, separação. Alguém até poderia dizer que, de fato, era exclusivo do Senhor, mas a mão do Senhor e a bênção do Senhor deveria ser derramada sobre ele para que, de fato, se concretizasse o que estava proposto no coração daquelas pessoas. O livro de Números, capítulo 8, verso 24, nos dá aqui a idade para a aposentadoria e o início do ministério de um levita. Ele deveria iniciar seu ministério com 30 anos de idade e deveria ir até os 50 anos de idade. Algumas fontes nos dizem que eles começavam 5 anos antes de completar 30 anos, porque os 5 anos antes era um período em que eles eram estagiários, eles estavam sendo experimentados. E quando então completava os 30 anos de idade, se sabia se de fato havia aptidão para poder exercer o ministério e trabalhar para Deus até os 50 anos. Não era permitido que eles ultrapassassem dos 50 anos, porque se acreditava que um homem tinha condições físicas, mentais e emocionais para trabalhar para Deus de uma forma muito nítida e clara nessa faixa etária da vida. Quando então se ultrapassava desse período, ele era aposentado, ele poderia até fazer trabalhos leves dentro do santuário, mas as atividades que de fato requeria mais energia, ele não poderia trabalhar. E era nomeado outras pessoas para que pudessem ocupar o lugar daqueles que estavam aposentando. Ao concluirmos o capítulo 8 do livro de Números, nós entendemos que Deus espera que os seus filhos possam concluir a obra da pregação do Evangelho aqui nessa terra. Nós precisamos usar os nossos dons para o avanço do reino de Cristo aqui nessa terra. Deus, através do Espírito Santo, tem dado dons a homens, mulheres, crianças, jovens e adolescentes para que se desenvolvam e falem de Jesus Cristo às pessoas que ainda não conhecem ao Senhor. Deus poderia ter convidado os seus anjos para que pudessem fazer esse trabalho, mas Ele está permitindo que eu e você, nós possamos fazer isso. Jamais se esqueça, quando nós fazemos algo para Deus, a nossa vida é abençoada. Quando nós trabalhamos para o Senhor, nós crescemos espiritualmente. É impossível alguém crescer na inércia. Nós só crescemos quando estamos envolvidos no ministério e no trabalho do Senhor. Por isso que o nosso Deus um dia, quando voltar aqui a essa terra, Ele vai cobrar de cada um de nós os dons, as habilidades que através do Espírito Santo Ele concedeu a cada um de nós. Eu quero pedir a Deus nessa manhã que quando Ele se encontrar conosco e nos perguntar os dons que nós recebemos, onde eles se encontram, nós possamos falar o seguinte: Senhor, eles se multiplicaram, eles cresceram, nós temos o dobro daquilo que nós recebemos das Tuas mãos. Que jamais nós possamos dizer: Senhor, nós enterramos, nós apagamos esses dons, que jamais possamos falar isso. Pelo contrário, que possamos apresentar um relatório de crescimento, de desenvolvimento e, consequentemente, nós seremos convidados a receber a bênção do Senhor e viver com Ele por toda a eternidade. Amigo, se nessa manhã é o teu desejo um dia se encontrar com o seu Salvador, nós precisamos a cada dia renunciarmos o nosso eu e nos dispormos a proclamarmos a palavra de Deus àquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Da mesma forma como os levitas foram separados para esse ofício servir, nós também fomos chamados para esse ofício, servir ao Senhor. Que nós possamos entender essa mensagem a cada dia nas nossas vidas. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Reconhecemos as nossas falhas, confessamos os nossos erros. Fica conosco no decorrer desse dia, da nossa vida, abençoando os nossos familiares. É o nosso pedido, é a nossa oração. E nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã,
Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.